dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Estamos dando sequência ao estudo das bem-aventuranças. Hoje nós veremos a bem-aventurança da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então você consagrado à Virgem Maria, você que deseja se consagrar a ela, você que deseja ser um bem-aventurado, nós hoje vamos discutir esse tema. Então chama a tua família, chama teu povo, porque hoje temos um convidado especial, o Padre Charles. O Padre Charles, que ele é superior dos Filhos de Santana, também vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá em Neópolis. Então, o Padre Charles estará conosco durante todo este programa para discutirmos esse tema tão especial na vida de todos os cristãos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Você, filho de Deus, tem buscado a paz na tua vida? Olhe, recomendação para você. Quem quer ter a paz tem que ter conflito, tem que ter luta. Devemos lutar pela paz, é uma conquista, é uma guerra espiritual. É bem inquietante isso. Temos que lutar inclusive com nós mesmos, lutar com nossa família. Tem que ter conflito. Quem não quer ter conflito não quer educar. Quem não quer ter conflito não quer ter paz. São Luís Maria Griot de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 52, ele coloca que Deus permitiu uma única inimizade, uma única briga, uma única discussão, uma única luta, uma inimizade que tem que aumentar cada vez mais, que é a inimizade entre a Virgem Maria e o demônio. A inimizade entre os filhos e seguidores da Virgem Maria contra os filhos e os seguidores do demônio. Essa inimizade, este conflito, esta guerra tem que aumentar para que possamos adquirir a paz. Então, Padre Charles, o senhor que veio passar este dia conosco, então realmente quem são os pacíficos? Primeiro, a todos que estão nos assistindo, votos de uma fecunda Páscoa, já que estamos na 8ª da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo, essa grande alegria que inunda o nosso coração e o nosso ser no desejo de vivermos uma vida nova. Como dizia Santo Agostinho em sua fala, as bem-aventuranças são as normas morais do cristianismo. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o anúncio da felicidade. E por que elas são o anúncio da felicidade, da alegria de uma vida nova? Porque elas proclamam a libertação do homem na sua totalidade. Elas não permitem com que o homem fique acomodado na sua situação de pecador ou dentro das injustiças que a sociedade provocam. Portanto, as bem-aventuranças anunciam cotidianamente para a gente a vinda do reino de Jesus, através das ações desse homem e através também dos seus atos. Isso são as bem-aventuranças. E quem são os bem-aventurados, né? É a pergunta que inquieta o nosso coração e faz com que a gente penetre dentro de nós mesmos para que nós possamos descobrir quem são os pacíficos. E quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que agem em prol da paz. Todas as vezes que eu semeio atitudes de paz, de justiça, de amor, de unidade, eu estou sendo verdadeiramente pacífico e exercendo de forma concreta na minha vida e na vida dos outros aquilo que Jesus nos ensinou, sermos pacíficos, sermos semeadores da paz, para que o reino de Cristo se instale no nosso meio de forma concreta, no qual nós possamos tocar esse reino, no qual nós possamos sentir esse reino de forma ativa na nossa existência. Ser pacífico é ser um homem, ser uma mulher, ser uma consagrada e um consagrado que semeie alegria, que semeie paz, que semeie paciência. Isso é personificar na nossa vida a dimensão do ser pacífico. E Cristo também exerceu o seu ser pacífico na sociedade do seu tempo. Em meio a tantos conflitos, ele foi esse homem de paz, que levou a paz para toda a sociedade judaica. Então, que bom
estarmos discutindo esse tema tão importante. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 a 45, Jesus nos dá um decreto, uma ordem de paz, mas de uma forma muito especial. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para seres filho de vosso Pai que está no céu. Jesus nos inquieta: para termos paz, temos que amar o nosso inimigo, amar aquele que nos persegue. Então, Padre Charles, no cristianismo que nós vivemos, o catolicismo, a nossa religião, o cristianismo, é verdadeiramente uma religião pacífica? A nossa religião verdadeiramente é sim uma religião pacífica. Por quê? Porque a nossa religião ela é conhecida como a religião do amor, a religião da alteridade, né? É interessante que a vida está em primeiro lugar. A igreja coloca a vida e a dignidade do ser humano em primeiro lugar. E por conta disso ela se doa incansavelmente para buscar o bem do outro, buscar a dignidade do outro, para que o outro verdadeiramente possa viver e viver bem em Cristo, em Deus. Por isso que nós somos conhecidos como essa religião que prega o amor, mas não só pregar, porque pregar é muito fácil, falar do amor é muito fácil, mas somos chamados a encarnar esse amor na nossa existência, assim como Cristo encarnou o amor na sua existência, sendo capaz de doar a sua vida em nosso favor. Essa é a dinâmica das bem-aventuranças e essa é a dinâmica do ser pacífico, é viver de forma concreta a nossa alteridade. Caso contrário, a palavra de Deus a gente só vai sentir, a gente só vai ouvir, mas não vamos conseguir vivenciá-la. Então o grande convite das bem-aventuranças é para ser vivida, para que a gente possa construir e edificar esse reino de Deus aqui e agora. Esse é o grande chamado das bem-aventuranças. É um texto belíssimo, é um texto muito bonito, porém esse texto não pode apenas ser contemplado, mas é um texto que nos convida a uma prática. E por isso que a igreja tenta fazer de tudo para ser essa religião do amor, colocando a vida em primeiro lugar, colocando a dignidade do homem em primeiro lugar. E nós, como os consagrados, como padres, como os leigos, devemos sempre também fazer o percurso que Jesus fez para servir, para colocar o ser humano realmente no seu lugar. Então, você que está nos ouvindo, se inquiete. Você está sendo verdadeiramente uma pessoa de paz na sua família? Você tem levado a paz para os seus? Como tem sido sua vida no seu contexto social, familiar? Você tem sido um cristão de paz? Mas essa paz sempre vem inquietante, junto com a tentação. Nós somos atentados a perder a paz. No livro Imitação de Cristo, no primeiro livro, no capítulo 13, fala sobre a tentação e a paz, que parece que estão imbricados. Quanto mais somos tentados, mais será a nossa falta de paz. Então devemos vigiar a tentação, devemos vigiar o que nos tira a paz. Devemos vigiar a tentação desde o princípio, porque é mais fácil vencer o inimigo antes dele entrar na nossa casa, que ainda não entrou. No primeiro sinal, nós já fechamos a porta para que ele não entre. Então, uns padecem de tentação no começo da sua conversão, outros padecem de tentação no final de sua conversão, e outros passam por tentação a vida inteira. E você? Tem tido uma vida de tribulação no começo da sua vida, agora você que está mais velho, no final da sua vida? Ou a sua vida tem sido uma vida inteira de inquietude, de falta de paz, de desespero? Então, você que está nos assistindo, se inquiete. Jesus é o príncipe da paz. Ele que vem trazer esta paz. Então, Padre Charles, o que diz o Concílio Vaticano II em relação a ser pacífico, em relação a essa paz que vivemos hoje? É interessante que no início eu dizia que nós estamos celebrando a oitava de Páscoa, né? Estamos celebrando a ressurreição desse homem chamado Jesus, e que nós tanto
amamos e que tanto nós queremos bem. E um dos frutos da ressurreição é justamente a paz. A paz é fruto da ressurreição. E o que nos diz o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II nos diz que não podemos ser pacíficos sem sacrifício pessoal. E o mais interessante é aqui que parece que essa palavra sacrifício a gente tem anulado da nossa vida, anulado do nosso dicionário. Por quê? Porque nós gostamos de uma vida fácil. E é interessante que durante esses dias, no Tríduo Pascal, nós contemplamos justamente esse Cristo que se imola, esse Cristo que se sacrifica por cada um de nós para destruir o pecado, para destruir a maldade no mundo e para tornar esse mundo melhor, para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade onde todos possam verdadeiramente ter vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Concílio Vaticano nos diz que é necessário nos sacrificarmos para gerarmos paz. A paz ela não existe sem o sacrifício, sem a minha contribuição pessoal, sem o meu desejo de transformar esse mundo. E assim deve ser a atitude de todo cristão, se sacrificar cotidianamente em favor da paz, em favor de um mundo melhor. Esse foi o grande testemunho e o grande testamento que Jesus deixou para conosco. E é esse testemunho, esse testamento que todos nós cristãos devemos exercitar-nos todos os dias. E eu lembro novamente, a paz requer de nós sacrifícios. Como toda a vida, em todas as áreas da nossa vida, requer sacrifício. Então que nós possamos oferecer a Deus um sacrifício perfeito, um sacrifício alegre e assim verdadeiramente sermos geradores de paz nessa sociedade que vive tantos conflitos, os conflitos da violência, os conflitos da saúde, os conflitos dentro de suas casas, fora de suas casas. Então que o Senhor ressuscitado, esse homem que nos trouxe a paz, nos ajude a verdadeiramente sermos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, esses construtores da paz, que a gente possa personificar com as nossas atitudes e as nossas ações essa paz tão desejada e tão sonhada por todos os povos. Pois é, então, bem-aventurados os pacíficos. Então, no livro Imitação de Cristo diz algo também que continua me inquietando. No livro 1, no capítulo 6, diz que devemos refletir sobre as afeições desordenadas. Essas afeições desordenadas, todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, ele torna-se logo inquieto. Se você deseja um bem material, se você deseja uma outra pessoa, se você deseja algo desordenado, você logo fica inquieto. Se você quer muitos bens, muita coisa, muito poder, muito ser, muito ter, logo seu coração perde a paz e fica inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam, enquanto que o pobre e o humilde de espírito, ele vive em muita paz. Então busque viver a pobreza espiritual, viva a humildade para que você possa viver em paz. Então vamos dar agora um breve comercial e vocês continuarão conosco meditando esta bem-aventurança. Consagra-te. Ceará Autoelétrica. Aqui você encontra tudo para a manutenção elétrica e mecânica especializada do seu veículo, com serviços de freios, suspensão, alternadores, troca de correias e injeção eletrônica, com equipe altamente especializada. Temos ainda faróis, baterias, palhetas, óleos e correias. Que a paz esteja com você, que a paz esteja na sua casa, que a paz esteja na sua família, no seu coração. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal se ele tiver sempre entregue às coisas exteriores. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2318 até 2324, vai falar sobre vários pontos a favor da vida. Então o Catecismo primeiro ele sai falando que Deus tem em suas mãos a vida de todo ser vivo.
Toda a vida humana, desde a concepção até a morte, ela é sagrada. Devemos preservar a vida da concepção à ressurreição. Também, o assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Que a criança, desde concebida, tem direito à vida. E o aborto é gravemente contrário à lei moral. Neste momento que estamos discutindo sobre a votação da lei do aborto, o aborto é algo contra os mandamentos de Deus, contra a lei moral. O embrião, ele deve ser preservado na sua integridade. Ele é um ser humano. Todos os meios devem ser usados para medicá-lo, para protegê-lo, para preservá-lo, do ponto de vista médico, cirúrgico. Tudo deve ser investido, inclusive no anencéfalo. Todos temos direito à vida. A vida tem um valor absoluto, não é relativo. O anencéfalo não tem menos valor do que você. O embrião não tem menos valor do que você. Mas nós estamos vivendo uma cultura de morte. Uma cultura que não respeita a criança, não respeita o embrião, não respeita o doente, buscando legalizar a eutanásia. Não respeita aqueles que são os mais desprevenidos. Então, que nós que vivemos essa cultura de morte que assola esses últimos tempos, os devotos de Nossa Senhora, todos nós somos filhos de Deus. E como, Mara, estes filhos de Deus devem viver, já que a maior parte do mundo não tem respeitado a vida? É interessante, né, quando a gente tem a compreensão. Ser devoto da Santíssima Virgem é ser devoto de Jesus. Ou seja, se eu me coloco como filho da mãezinha do céu, com certeza é porque nós estamos nos considerando que temos por Pai o Senhor nosso Deus. Aquilo que mais fere a tranquilidade de um filho de Deus é ver sua igreja jogada à lama. Quantas pessoas estão blasfemando sobre o nome da igreja? E isso realmente tira a tranquilidade dos filhos de Deus, não é? Nós somos considerados filhos de Deus, sim, mas porque nós levamos a paz, nós buscamos viver a pacificação o tempo inteiro. Então você pode perceber, os devotos da Virgem Maria estão promovendo cada vez mais a paz, estão levando cada vez mais as pessoas a uma evangelização que se coloque quais são os mandamentos da lei de Deus, entende isso? E a questão daquela passagem bíblica que vai dizer o quê? Se eu creio no nome de Deus, se eu promovo o nome de Deus, eu recebo o poder da filiação divina. Então toma posse, meu irmão. Se você se coloca como devoto da Santíssima Virgem, toma posse desta paternidade que Deus tem por tua vida. Quando você, César, falava tanto sobre a cultura de morte, e aí nós vamos perceber, quando essas pessoas praticam, seja aborto, eutanásia, ou buscam as drogas, na verdade, na cabecinha dessas pessoas, elas buscam esses atos pensando que vão encontrar a alegria. Mas que alegria, meus irmãos, que só fica o vazio. Que alegria é essa? Que, por exemplo, uma menina ou uma senhora, ou seja qual a idade for, que comete um aborto, que alegria é quando no seu coração só existe perturbação? Que alegria é essa que causa tanta perturbação mental, tanto transtornos psicológicos? Que alegria é essa que não se encontra nunca? Por quê? Porque, meus amores, a alegria só vai ser alcançada quando existir a paz. Então, esses atos que se busca hoje não é paz. A igreja tem convocado, padre, para uma grande luta. Nós estamos em luta, nós estamos em vigília. A CNBB tem exortado a todos os cristãos, se levantem em oração, clamando para quê? Para que não passe essa lei agora, que a princípio quer só valorizar ou aceitar, não é, os abortos das crianças que têm, as crianças portadoras de anencéfalos. Não é isso, é muito mais. A proposta de Satanás vai muito mais além. E nós temos que buscar sempre. O que é que então que os filhos da Virgem devem buscar? Uma cultura de vida.
Uma cultura que vai estar pautada na misericórdia, no perdão, na oração. Não é uma cultura que vai buscar a mortificação, não a morte, mas a mortificação dos sentidos, daquilo que é a tua carne, daquilo que te leva para o pecado. Ser pacífico, ser pacificador, sim, é buscar uma revolução interior, onde as coisas do Espírito se tornem mais fortes, mais verdadeiras do que os princípios da carne. Nós devemos proporcionar às pessoas sempre um encontro com a paz. E quando a gente olha para a Santíssima Virgem, a gente fica se perguntando, ou até se colocando, como nossa mãe era uma mulher pacificadora. Porque imaginem a cena, estar na cruz, ver seu filho morrer e mesmo assim não murmurar. E mesmo assim compreender que a restauração do povo de Deus foi muito mais forte do que a separação do seu filho. Então a Virgem Maria é uma mulher que vem nos exalar cada vez mais a paz. Mesmo que você pegue uma imagem, Nossa Senhora da Defesa, você vai ver ela segurando uma espada. Mas não uma espada para cortar a orelha, como Pedro fez agora há pouco tempo, na Semana Santa. Mas uma espada para colocar que a justiça divina é que tem que ser estabelecida. Uma espada que vai nos colocar cada vez mais que devemos lutar, não contra os homens de carne e de sangue, mas contra todo um principado e um potestado do mundo tenebroso, dos mundos das trevas. É essa a noção que Nossa Senhora vai nos colocar. Meus amores, a Virgem Maria é conhecida como a Rainha da Paz. O seu filho é o príncipe da paz. E nesse reinado do Senhor Jesus, não é? Os bezerros vão estar com os leões, o cordeiro vão estar com o leopardo. Olha que cena linda essa que vai acontecer. O príncipe da paz vai acolher toda a humanidade. Por quê? Porque quer restabelecer a amizade com Deus. É isso que nós temos que ter em foco. Então não vamos pensar que podemos viver em paz se as crianças estão sendo abortadas com o apoio do Estado. Não podemos estar em paz se for legalizado o aborto dos anencéfalos. Não podemos estar em paz se for aprovado eutanásia ou outras culturas de morte. Então, escravos de amor da Virgem Maria, estejam atentos. A paz é o que buscamos, mas temos que lutar por ela. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2327, diz sobre os males da guerra. Os males que a guerra traz, inclusive para os pobres. E a Igreja clama, a Igreja ora. A Igreja nos livra, livrai-nos, Senhor, da fome, livrai-nos, Senhor, da peste, livrai-nos, Senhor, da guerra. Existe uma corrida aos armamentos, uma terrível corrida pelas armas atômicas, pelas armas de guerra. E isso é um flagelo para a humanidade, prejudicando principalmente os pobres. Então, Mara, para finalizar, a consagração à Virgem Maria é uma arma para os cristãos contra esta guerra? Claro que sim. Claro que é uma arma. Pois bem, meus amores, toda arma, ela pode ter um grande valor, depende do seu uso. Quando César pergunta se a consagração é uma arma para a construção do reino de Deus, não é? É lícito ter arma? Aí eu te pergunto, é lícito ter arma? Pensa um pouco, que tipo de arma é que foi colocado agora que deveria ter o desarmamento? Nós estávamos falando de armas de fogo. Essa sim você não deve ter em sua casa. Nem revólver, nem pistola, nem metralhadora. Essas sim. Mas as armas espirituais, meu amor, não fique nem um minuto sem ela. Por quê? Porque isso vai fazer com que cada vez mais você possa construir o reino de Deus. Está lá em Gênesis, no comecinho das Sagradas Escrituras. Como César falou no início, a grande batalha não está falando apenas de uma inimizade, mas de inimizades. Você é um descendente da Virgem Maria? Você é filho da Virgem Maria? Então você sabe quem é contra aquele que você vai ter que lutar. E você vai lutar com o inimigo de Deus. Ele sim está fazendo muitas armadilhas para te fazer cair. Tudo tem a ver com arma, né, César? Armadilha. Quantas ciladas o inimigo quis colocar na tua vida para que você caísse agora? Quantas situações, não é? Quantas
Quantos alçapões estão colocados na tua frente para que você caia no pecado, na tentação? E a Virgem Maria vem fazer o quê? Vem ser para você uma armada. Você sabe o que é uma armada? Por exemplo, quando se reúne vários navios que têm armamento dentro dele, todos devem seguir uma mesma rota e devem seguir ao mesmo comandante, isso é uma armada. E é isso que a Virgem Maria tem feito. Ela tem levantado os filhos do mundo inteiro. Para quê? Para com ela possam juntar para fazer o reino de Jesus acontecer. E qual o armamento que você não deve ficar sem? São Luís Maria Griot de Montfort, ele vai nos instruir belamente. Ele vai dizer que nos lábios temos que ter a palavra de Deus, não é? Que na mão direita devemos ter o crucifixo, na mão esquerda o rosário, na boca os sagrados nomes de Jesus e Maria, que nosso coração tem que estar cheio de Deus. Essas são as armas realmente necessárias para que possamos enfrentar essa grande batalha de instaurar o reino de Deus, não é? E você é um soldado, se coloca como soldado nessa batalha. Cada vez mais que propores a paz, mais ainda será um pacificador. Então que você possa pegar o seu devocionário para que possamos rezar um pouco, suplicando a virtude de ser puro. Na página 47, a oração da virtude de ser pacífico. Ó meu Senhor e meu Deus, que destes aos santos e bem-aventurados, como a São Luís Maria Griot de Montfort, a virtude de ser pacífico. Fazer com que nesse dia, pela intercessão de Nossa Senhora, filha, mãe e esposa, a Rainha da Paz, eu, diga seu nome, encontre a graça de semear a paz por onde eu andar e de crer que nossa mãe foi escolhida para esta missão sublime de ser mãe do Príncipe da Paz, filha predileta do Pai, sacrário do Espírito Santo. Que o Senhor nos faça instrumento de vossa paz. Como diz São Francisco, quando houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver ódio, que eu leve a união. Então que nós possamos levar essa paz por onde andar. Ser consagrado à Virgem Maria é levar a paz. Então, agora que o Padre Charles possa nos abençoar em nome de Deus, em nome da Igreja, com suas considerações finais, para que possamos ficar em paz neste dia, nesta semana. Eu dizia no início da minha fala que as bem-aventuranças são o anúncio da felicidade. Então que nós possamos cotidianamente fazermos o anúncio da felicidade não com palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas ações e assim tornar Cristo concreto na nossa existência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.